Olá, vamos para mais uma aula de História com o tema Brasil República. O conteúdo se encontra nas páginas 238 e 239, com atividades na página 240. Então vamos lá. Brasil República. Antes o Brasil era uma monarquia, né? Na época que foi fazendo o resumo da história do nosso Brasil. O Brasil, ele inicialmente foi comandado por Portugal, né? Isso, no tempo da monarquia, e depois ele passou a ser uma república, certo? Deixou de ser monarquia e passou a ser república. Então, o movimento republicano no Brasil esteve presente em vários momentos da história, mas só ganhou força de fato durante o segundo reinado, quando profissionais liberais, como cafeicultores e militares, que representavam a elite do Brasil na época, estavam com insatisfações diante das decisões do Império. Os profissionais liberais desejavam ter maior liberdade e poder de decisão política, pois o Brasil passava por uma situação econômica bastante delicada devido ao endividamento do país com a Inglaterra por causa da Guerra do Paraguai, certo? Então, o momento do Brasil durante o segundo reinado, né, tinha participação, né, de liberais como cafeicultores e militares, né, que representavam a elite do Brasil na época, mas só que estavam insatisfeitos diante das decisões do Império, né? Esses profissionais liberais, eles desejavam ter uma melhor liberdade no poder de decisão política, né? Porque o Brasil passava por uma situação econômica bastante delicada e eles queriam participar do que era decidido, né? Então, o Brasil estava em situação difícil, né? Endividado com a Inglaterra por causa da Guerra do Paraguai, certo? Os cafeicultores, além de estarem insatisfeitos porque não receberam indenizações pelos escravos libertos, começaram a sentir a necessidade de defender o federalismo por diversos motivos. Então vamos ver quais foram eles. O Império nomeava os governadores das províncias, que pouco se preocupavam com as necessidades locais, apenas defendiam os interesses do Império. O governo imperial não acompanhou a necessidade de modernização da região produtora do café, dificultando seu desenvolvimento. A nomeação dos altos cargos da administração pública, apenas voltada para pessoas de famílias ilustres, sem a participação dos cafeicultores, embora sua força fosse enorme, certo? Então, eles queriam, né, sobretudo os cafeicultores, participarem das decisões, não é isso? Já que eles eram uma força maior nas decisões, né? E aí eles não estavam vendo espaço para eles participarem, não é isso? Então eles ficaram assim tristes, né? Digamos assim, até revoltados com as decisões que eram tomadas na época, porque eles não podiam então participar da administração pública. Todos os grupos temiam a sucessão do trono, pois eram nítidos os problemas de saúde do imperador e o desgaste de sua autoridade. Além disso, não havia um herdeiro direto do sexo masculino, então existia o medo de o Brasil ser governado por um francês, o Conde d'Eu, que era marido da princesa Isabel, filha de Dom Pedro II e herdeira do trono. Diante de tantas dificuldades, o Império ainda tentou realizar algumas reformas políticas, nomeando Afonso Celso de Assis Figueiredo, o Visconde de Ouro Preto, que deveria garantir a sucessão da monarquia, o que não aconteceu. Muitos militares estavam insatisfeitos e fortaleceram o movimento republicano. O Marechal Deodoro da Fonseca, que era próximo do imperador, aceitou o movimento republicano por medo de ser preso. E no dia 15 de novembro de 1889, sob o comando do conde e sem participação do povo, tropas saíram às ruas para a permanência do ministro de guerra, demitindo do cargo o Marechal Deodoro. Dom Pedro II estava em Petrópolis, mas voltou à corte para tentar um governo provisório, porém não teve sucesso e teve a chance de governar então o Marechal Deodoro da Fonseca. Assim, no dia 15 de novembro, Dom Pedro II preferiu não se opor ao movimento e partiu com sua família para a Europa. Então aí nós temos aí um lema, né, que está no livro de vocês, mostrando que sobre a bandeira do Brasil, que é a nossa nação,
é o símbolo que representa o nosso Brasil, é a bandeira. E os militares sempre foram bastante influenciados, né, por Benjamin Constant, que era um professor da escola militar e acreditava que o Brasil inevitavelmente se tornaria uma república autoritária e defendiam que era necessário ordem para o desenvolvimento do progresso, o que constaria na bandeira republicana ordem e progresso. Os militares consideraram a monarquia superada, ultrapassada e a república uma forma moderna de governar. Então nós temos na nossa bandeira, como a gente sabe, esse lema, ordem e progresso. Para que haja progresso no nosso país, precisa haver ordem, mas não precisa ser uma ordem autoritária. É um Brasil livre, certo? Onde as pessoas podem e devem opinar, darem suas opiniões e dizerem o que pensa para a nossa melhoria, para a melhoria do povo brasileiro, certo? Então, aquele pensamento de antigamente, de que o Brasil poderia ser um país militar, ele não é dessa forma na sua Constituição e na sua prática, né? É um Brasil livre, um Brasil democrático, onde as pessoas podem participar e escolherem seus candidatos políticos para exercerem seus cargos e lutarem pelas necessidades da população, tá bom? Vamos fazer a atividade agora da página 240 do livro de vocês. Vamos lá. Atividades. Primeiro, o que motivou os militares a defender a República no Brasil? Então, vamos ver. Os militares estavam descontentes com o governo porque estavam com os salários baixos e gostariam de participar de mais decisões políticas. Então, era isso que os militares queriam para defender a República no Brasil. Então, segunda questão. Complete os quadros indicando os três principais grupos que fizeram parte do movimento que levou o Brasil à condição de república. Então, nós temos aí os profissionais liberais, temos os militares e temos os cafeicultores. Terceira questão. Marque as alternativas que indicam os desejos dos profissionais liberais que os levaram a defender a república. Então, nós temos aí letra A. O endividamento com a Inglaterra, vocês vão marcar uma letrinha X, um X aí nesse item A. A letra C, liberdade e poder de decisão política. E a letra D, situação econômica difícil, certo? Então, esses foram os desejos dos profissionais liberais, né? Que fizeram com que defendessem a República, né? Então, só voltando. Letra A, endividamento com a Inglaterra. Letra C, liberdade e poder de decisão política. E letra D, situação econômica difícil. E aqui a gente vai concluir a nossa atividade de história de hoje, certo? Deixando com que vocês revejam os conteúdos, né? Tirem as dúvidas de vocês. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, gente!